Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, meu querido amigo Paulo Jorge, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus, que vem falar para a gente sobre a gênese espiritual. Então, mais uma vez, quero agradecer meu amigo Paulo. Já é a terceira ou quarta vez, né, Paulo? Você vem? Acho que é a quarta. Quarta vez, né? Então, é muito bom ter sempre o Paulo aqui, que com certeza sempre os programas que a gente tem feito aqui com o Paulo têm sido programas de muito esclarecimento para as pessoas, com muitas perguntas. Então, você que não ligou ainda para o nosso sorteio, nós vamos sortear agora, semana que vem, que é o último programa do mês de janeiro, nós vamos sortear o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E se você quiser ligar para fazer uma pergunta a respeito do tema de hoje, que o Paulo vai falar para a gente, a gênese espiritual, você pode ligar, o telefone é 2629-2571. Para que as pessoas que estão em outra cidade, outros estados, ou até mesmo em outros países, que estão assistindo nosso programa agora ao vivo pelo nosso site, nosso DDD é 22, tá? 22, 2629-2571. Então, o nosso site, se você tem algum amigo, algum parente de outras cidades, de outros estados, ou até mesmo em outros países, avisa para eles lá, para eles ligarem lá o seu computador e colocar em www.espiritismoemfoco.com.br para que ele possa assistir esse programa agora ao vivo aqui de Cabo Frio, da cidade de Cabo Frio. Vou passar agora então para o meu amigo Marcos, que ele vai ler para a gente uma palavra, né, do Pão Nosso, e depois nós voltamos no segundo bloco, já para conversar com o meu amigo Paulo Jorge. Pensei que você fosse reclamar da minha barba de novo. Você está quase um bezerro. Estou quase um bezerro de Menezes. Toda vez que a barba fica muito grande, ele reclama. Tá bom. Nós vamos ler aqui o item 41 do livro Pão Nosso, no futuro. O assunto de hoje é a gênese espiritual, né? Isso. Então é o passado, né? É constante, a gênese é criada, a criação é A eterna. criação. Então você vai falar do passado, eu vou ler aqui um trecho do futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Está em Paulo, Hebreus, quem falou que foi Paulo, Hebreus 8:11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais silenciarão. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á, vou repetir, constituir-se-á alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Isso é o que todos nós esperamos que no mundo de regeneração que está próximo possa acontecer. Eu não sei se já está pronto ali um pequeno intervalo, mas eu estive me lembrando de uma viagem que eu fiz e eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal todo, não vou citar nomes, lá na Itapororoca, na Paraíba, que eu visitei, o pessoal do Centro Espírita, seguidores do Evangelho, o GESE. Um beijão a todos vocês aí, não os esqueço. Então vamos ouvir agora meu amigo Paulo Jorge. Primeiramente, gostaria de dar
Boa tarde, noite, né, que já estamos quase chegando à noite. A todos que aqui me recebem tão gentilmente, todas as vezes em que vêm, e aos telespectadores, né, que com muito carinho também nos recebem em suas casas. Elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amigo maior, nosso irmão querido, nosso guia, para pedir proteção, orientação e paz para as nossas vidas, que consigamos levar a cabo as nossas tarefas do dia a dia sem melindrar o nosso companheiro do lado, que consigamos ainda mais vencer o egoísmo do qual ainda somos acometidos e assim consigamos caminhar mais fluentemente rumo ao progresso e ainda mais levarmos conosco aqueles irmãos que não conseguem ainda andar sozinhos. Bendita doutrina espírita que nos fornece subsídios para que conheçamos um pouco mais acerca da vida. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por isso, a Jesus, nosso irmão, e à doutrina espírita, aos bons espíritos, nossos mentores, que nunca nos desamparam. Estejam sempre conosco, nos protegendo em mais essa jornada. Assim seja. Que assim seja, muito bem. Vou falar para vocês também que o nosso CD Ceareiros Bem, junto com o Trabalhador de Jesus, já está sendo encaminhado e acho que em abril nós vamos estar fazendo o lançamento do nosso CD, e o Márcio lá, o pessoal todo, o meu amigo Aristarco, o Jailton, né, nós estamos aí vendo e vamos fazer um lançamento maravilhoso no aniversário do Trabalhador de Jesus, né, de 89 anos do Trabalhador de Jesus. Então, nós vamos conversar com o Paulo sobre a Gênese espiritual. Então, nós estamos falando em Gênese. Então, primeiro nós precisamos conhecer, né, saber o que é. Paulo, fala para a gente aí, o que é Gênese? Bom, Gênese, por si só, né, no dicionário, se formos lá, é um substantivo feminino que quer dizer exatamente origem, início, né? Isso é Gênese. Também lá está definido como sistema cosmogônico. E um sistema cosmogônico é um sistema que explica a origem das coisas, a origem do mundo, segundo, né, as religiões, né, tenta explicar a origem do mundo. Então, Gênese quer dizer origem, exatamente origem, início. Paulo Jorge, a Gênese é um livro de Kardec, né, um dos livros da codificação. Mas por que na Gênese de Kardec ele cita a Gênese de Moisés? Ora, Marcos, quantos anos tem o Espiritismo? 160 no máximo. Vamos chutar, vamos arredondar para cima, que nós somos ruins de matemática. 160 anos, vamos arredondar para cima. Vamos arredondar. Então, é novo, não é? Relativamente novo. Quanto tempo um espírito demora para reencarnar? Né? Nos fala lá o Livro dos Espíritos que pode ser desde algumas horas até séculos, não é? Então, provavelmente nós não tivemos muitas reencarnações no Espiritismo. Talvez uma, duas, né? Na melhor das hipóteses, talvez 3 ali, para os apressadinhos, que desencarnou muito recentemente, muito precocemente, a seguir reencarnou. Bom, não foram muitas, mas nas outras religiões, certamente nós já tivemos muitas reencarnações. E essas reencarnações fizeram com que esses conceitos ficassem impregnados em nós. Então, a Gênese de Moisés foi ensinada por muito tempo no judaísmo, no catolicismo, nas outras vertentes religiosas, e nós certamente já reencarnamos nessas religiões e aprendemos a tal ponto que quando se fala Gênese, a gente obviamente já atribui a Gênese mosaica, a Gênese de Moisés, o livro que Moisés escreveu, um dos 5 primeiros livros que compõem o Antigo Testamento. Bom, então fala então qual é, então, Paulo, a diferença básica entre a Gênese espiritual mosaica e a Gênese segundo o Espiritismo? Fala pra gente aí, qual é a diferença básica dessas duas Gêneses? Bom, aí? Todas as duas se referem à criação da humanidade, né? A criação da humanidade. Moisés atribui essa criação, o conceito criacionista, que Deus criou tudo a um só tempo. Criou o mundo todo, né? Os espíritos e homens,
a um só tempo, a natureza a um só tempo. Então, Kardec cita, tem um capítulo chamado Gênese Mosaica aqui no livro A Gênese, que eu esqueci até de mostrar no início, mas o nosso estudo se baseia nesse livro A Gênese. Tudo que a gente vai falar aqui foi extraído daqui. Pode não estar com as mesmas palavras, minha memória não é tão prodigiosa assim, e alguma coisa nós tiramos também deste livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, o Livro dos Espíritos. Eu estou olhando pelo verso e eu vi o Evangelho ali. Tem aqui também o Evangelho segundo o Espiritismo, para o pessoal não pensar que eu estou... Eu daqui não estou vendo o monitor, não, isso é covardia. Bom, o Livro dos Espíritos, né? Então, daqui desses dois livros, basicamente, também tem coisas do Evangelho, nós extraímos o nosso estudo. E Kardec fala lá da Gênese de Moisés. E por que Kardec fala? Qual a diferença básica, vocês me perguntaram, né? Bom, o criacionismo diz que Deus criou tudo a um tempo só, através do relato de Moisés, né? Que no primeiro dia criou o céu, a terra e fez-se a luz. No segundo dia, o firmamento, separou as águas que estavam acima do firmamento das que estavam abaixo. No terceiro dia, as águas que estavam abaixo se reuniram e apareceu o elemento árido, a terra, os mares, as plantas. No quarto dia, o sol, lua, estrelas. No sexto dia, os peixes e pássaros. No quinto dia. E no sexto, o dia assim mais trabalhoso, criou animais terrestres, né? Fez o homem. Mas observemos que todos os animais foram feitos aos pares. A natureza toda estava aos pares e o homem ali tristonho, né? Deus viu que Adão estava muito triste e resolveu fazer para ele uma companheira. E fez a companheira, que foi Eva, né? E Adão fora criado do barro, da terra, e Eva foi criada de um outro material. E criou Eva, então, da costela de Adão. Com tanta coisa que Adão tinha, foi criar Eva exatamente da costela de Adão, que a gente até traz aí de uma maneira até de brincadeira, que não poderia ter sido nunca a mulher, esse ser tão importante, ter criado de costela, né? E a costela seria, assim, a grosso modo, carne de segundo. Então, a mulher é super importante para ser criada de uma maneira assim tão relegada a segundo plano, né? Paulo, a costela não é lá tão importante a ponto que algumas mulheres tiram a costela para ficar com a cintura mais fina, né? É verdade, minha filha, é verdade. Quantos seres dariam para fazer dessas costelas todas, né? Mas o problema não é esse. Inclusive, tem aí até a gente, quando vai dormir com a nossa companheira, diz que não passa a noite sem a nossa costela do lado. Talvez venha daí, né? Dessa costela de Adão. Mas a Gênese de Kardec já nos fala que nós não fomos criados num único dia, e sim que nós somos criados a todo momento. Deus cria espíritos e os seres humanos a todo momento. Enquanto que para as outras religiões o espírito é criado no início, juntamente com o corpo humano, para nós não, o espírito é individualizado, é criado uma única vez por Deus também, lógico, criado uma única vez, e ele vai se aprimorando, até que ele encarna hominalmente, né, no homem, na forma do homem, e depois ele reencarna sucessivamente até melhorar-se, até depurar ali os seus defeitos. Essa é a diferença básica entre as duas gêneses, né? Sendo que Kardec, gostaria de acrescentar, que Kardec coloca isso aqui, na Gênese, mas ele também faz uma relação disso com as fases geológicas da Terra, e não com dias propriamente dito, porque não havia uma palavra que expressasse dia em hebraico. Não tinha essa palavra dia. A palavra servia para expressar tempo. Um tempo que poderia ser um dia, sim, mas poderia ser anos, poderia ser séculos. Então, Kardec associa isso, que poderia ser associado, em forma aqui em A Gênese, às fases geológicas da Terra, da formação da Terra. Parece-me que já houve um estudo aí, o pessoal estudando, que esta sequência que Moisés deu da criação está correta com o que a ciência afirma, né? A sequência que ele deu. Isso, a sequência. Somente o tempo é que está diferenciado, né? Exatamente, porque não havia esse tempo, não tinha uma medida exata para tempo, né? Servia para designar intervalos de tempo, eras, né, talvez. E, Paulo, você falou aí que Deus cria constantemente
os espíritos. E a ciência? Ela acredita em espírito? A ciência, pura e simplesmente, não, né? Ela é materialista. A essência científica é materialista. Acredita que nós, quando acaba-se o ser humano, se extingue a vida, não há espírito, não há coisa alguma. Tudo será extinto. Porém, alguns cientistas modernos, mais contemporâneos, já acham que se fôssemos naquela cadeia evolutiva, né, que Darwin nos trouxe, né, durante anos e anos o criacionismo foi adotado. Mas vieram vários cientistas questionando, de início não se podia, senão ia parar nas fogueiras, né? Mas depois isso foi caindo, né, foi ficando mais ameno, e os cientistas puderam pesquisar. E Darwin foi um desses cientistas, um deles, que pesquisou e viu a teoria da evolução, que as espécies começavam de forma simples, mas através da seleção natural, né, e da seleção biológica, da reprodução e seleção biológica, elas iam se aprimorando ao longo do tempo. E no final da sua obra, do meio para lá, ele já se dizia ateu, porque houve com ele um episódio da morte da filha e tal. Ele, que era religioso de início, no início da vida dele, dizia-se ateu, mas no final da obra dele, ele já diz que deveria ter alguma coisa que não fora descoberto, porque se fosse naquele ritmo evolutivo, certamente nós não estaríamos evoluídos como estamos no tempo de hoje, estaríamos ainda mais atrasados, não é? Então, a ciência, hoje em dia, ele está dividida. Temos aí cientistas pesquisando partículas que a gente ainda não conhece, não é? Bóson de Higgs e aí por diante, partículas que a gente não conhece, subatômicas, que na realidade a gente ainda vai estudar, a ciência ainda vai evoluir a ponto de estudar essas partículas e fazer novas descobertas. Então eu chamo até a boca pequena aí de partícula divina, partícula de Deus, né? Porque não conseguiram saber especificamente o que é que essa partícula consegue desempenhar na criação da vida, mas sabe que ela é de suma importância. Mas ainda vai se descobrir muita coisa. Paulo, não sou eu que estou afirmando. Eu ouvi um espírita dizer que talvez Emmanuel já esteja encarnado aqui no Brasil e que ele, em São Paulo, e que ele, no futuro, encarnado aqui, mais na frente, daqui a alguns anos, vai ser uma pessoa muito ligada à ciência e que, através dos estudos do trabalho dele, vai se ser comprovado a reencarnação. Você já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Eu estou fazendo essa pergunta porque nós estamos falando aqui de ciência, claro. E é interessante que eu ouvi isso, mas eu não estou afirmando, eu estou fazendo a pergunta para você, se você também já ouviu isso em algum lugar. Se você não está afirmando, quem sou eu para afirmar? Bom, o certo é que o próprio Chico ventilou que Emmanuel estaria encarnado desde 2000 no interior de São Paulo, né? Desde o ano 2000 havia reencarnado. E se ele será um grande cientista, isso eu não sei. O que eu torço é que para que ele pelo menos leia as obras dele e siga ali a parte moral que ele tanto pregou, que ele siga, e provavelmente seguirá, né? Porque se ele é um espírito da envergadura dele, certamente. Mas você falou que normalmente quem é da ciência normalmente não se vincula a parte espiritual, de religiões, esse negócio, muito provavelmente ele pode ser um espírito espiritualizado. Isso, com certeza. Mas por estar ligado no futuro à ciência, pode ser até benéfico para o espiritismo, que ele comprove sem ser espírita. Mas, Marcos, se você observar bem, a dizer que a ciência não se vincula à religião, isso aí é uma forçação de barra, porque se nós vemos bem, você é ligado à ciência, você fez engenharia, você fez odontologia, está aí ligado ao espiritismo. Mas não cientista. Não, mas segundo, né, os espíritos dizem, a ciência e a religião já estão caminhando muito pertinho. E que mais na frente, com certeza, elas vão se juntar. Com certeza. A gente sabe disso, que a ciência hoje vai comprovar tudo isso que o espiritismo vem falando, né? Aliás, quando Kardec questiona os espíritos, se a ciência, por acaso, contradissesse algum ensinamento espírita, com quem deveríamos ficar? E eles nos respondem que ficássemos com a ciência. Só que até hoje a ciência já evoluiu, de Kardec para cá evoluiu muito, e até Kardec já havia evoluído um pouco, mas a ciência evoluiu muito e até hoje nada foi contradito, né? Ainda bem.
Ainda bem. É verdade. Olha, com certeza, isso aí está caminhando para isso. A gente tem sentido, né, que as coisas. Nós tivemos aqui semana passada o João Ascenso, né? Eu vi, maravilhoso. Então, muito bom. e ele é um cientista, um espírita, Cientista, um exemplo. Ele é terapeuta, né? E ele estuda muito isso, a parte científica, né? E ele viaja muito para os países. E ele falou para a gente que tem muitos, mas muitos cientistas aí estudando já comprovando a comunicação, a reencarnação, e são cientistas, como a gente está falando aqui, que não tem religião nenhuma, muitos são até ateus, né, que não acreditam em nada e estão comprovando. A ciência está mostrando. Isso é uma surpresa para o camarada que não acredita. Com certeza. É ateu e de repente prova que existe algo além da morte. E já estão chegando a essa conclusão. Não tem, porque ele chega até um determinado ponto. Daqui para frente ele não consegue explicar. Exato, é exatamente isso. É isso, né? Que o próprio Darwin já constatou. Ele não consegue explicar o porquê. Ele sabe que tem algo mais. E já estão começando a admitir realmente que esse algo mais é o espírito, são as energias, essas energias que nós estamos mergulhados, né? Nessa energia, no fluido cósmico, universal. Então, e o homem está começando a descobrir através da física quântica e tantas coisas que já estão comprovando que nós somos energia, né? Que isso aqui, né? Já que está comprovado que isso aqui, se penetrar, isso aqui é pura energia. Então, as coisas estão caminhando, né? Bem lentamente, mas estão indo. Daqui a pouco vai juntar completamente, não tem a menor dúvida. Então, você falou sobre a ciência, né? Se acreditam ou não em espíritos. E a humanidade, fala pra gente, ela sempre acreditou no ser espiritual? Bom, isso é inato no ser humano, né? Sempre acreditou na sobrevivência, no ser espiritual, além da parte física, no ser. Se não assim não fosse, se olhássemos lá para as tribos primitivas, eles já faziam cultos aos antepassados, né? As tribos do interior do nosso Brasil mesmo, né, que pouco tiveram contato com os seres humanos, eles fazem cultos aos antepassados. Então, esse sentimento de que a vida dura após a morte, ele é inato, ele não vem na vida atual, ele já vem de antes, né, que a gente sabe de onde vem. Muitos não sabem, mas sabem que esse sentimento é inato no homem. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, só que ela está vinculada a um elemento cósmico universal. Então, eu tenho uma pergunta, mas para você responder, e quem está nos assistindo não vai entender, porque nós vamos falar sobre um elemento cósmico universal, eu gostaria de, antes de jogar a pergunta, você dissesse o que é esse elemento cósmico universal, para que quem está nos assistindo e não é espírita, possa entender a pergunta e a resposta subsequente. Bom, pode ser? Pode, claro. Não atrapalhe seus planos, absolutamente não, né? Não. Se bem que você seguir o roteiro com o Marcos é impossível. O sujeito insubordinado. Camarada, você já ouviu falar em umbral? Bom, vamos lá. Elemento cósmico universal. Bom, sabemos que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, né? Então, se ele é a causa primária de todas as coisas, tudo emanou de quem? De Deus, obviamente. Inteligência suprema, ele criou esse circuito, esse mundo inteiro inteligente, as coisas se relacionando umas com as outras, né? Bom, de início, criado o princípio inteligente e o princípio material. Essas duas coisas criadas, o princípio inteligente, estão na natureza, por todo o espaço, por todo o cosmos, emanações divinas. Do princípio inteligente foi originado a essência espiritual. E do princípio material, o fluido cósmico universal, que tanto se fala. Então, tudo emana de Deus, mas dois princípios diferentes, o princípio inteligente e o princípio material. O princípio material, fluido cósmico universal, o outro é a essência espiritual. A essência espiritual vai criar o espírito. Do fluido cósmico universal, cria-se coisas importantíssimas, pois cria-se a matéria bruta, cria-se o fluido vital que vai animar a matéria, vai dar vida a essa matéria, e cria-se também o perispírito. E o que é perispírito? Perispírito é uma camada semimaterial que nós temos, um componente semimaterial que
de certa maneira, modela o espírito. Modela porque, então, nós não temos o corpo, o espírito não temos o corpo? Temos, mas o espírito, por ser tão sutil, tão etéreo, ele não tem condição de, por si só, manipular o nosso corpo, que é bruto, que é matéria. Então, ele necessita de algo semimaterial para manipular o corpo. E esse algo semimaterial é o perispírito. Então, esse fluido cósmico universal está por toda parte. Você há pouco falava que a mesa não é compacta. Claro, não é compacta. Hoje em dia, a física quântica nos mostra que até aquele modelo que nós tínhamos de átomo, que à época de Kardec já se conhecia, o modelo atômico, era aquele modelozinho com núcleo e eletrosfera, no centro prótons e nêutrons, no entorno elétrons, com aquelas órbitas certinhas, parecido até com o sistema planetário solar, né, que a gente conhece mais. Bom, e depois descobriu-se que não era bem assim, que esses elétrons não percorriam essas órbitas e que não percorriam seus spins definidos, tudo era alternado, e às vezes eles sumiam de uma órbita e aparecia na outra, o que chamou-se de salto quântico ou quantum. Então descobriu-se que aquele espaço interatômico, aquele espaço é preenchido por algo, ele não é oco, e esse algo, tudo que preenche isso é fluido cósmico universal, que tem em qualquer componente nosso, no nosso corpo, em todas as nossas células, no espaço interatômico, tem no universo todo. Então, isso é fluido cósmico universal. Eu tenho uma comparação, eu sou um cara chato nesse negócio, eu tenho uma comparação para fazer. Então, nós temos Deus, eu estou me colocando na posição de quem está nos assistindo não é espírita. Lógico. Então, nós temos Deus criando. Então, Deus criou o princípio espiritual e o princípio material. O princípio material. Então, o princípio material dá origem à matéria. E o princípio espiritual dá origem ao espírito. Isso. Muito bem. Eu poderia utilizar a Bíblia para representar esta criação. Olha o que é que me veio como diz o meu cérebro. Uma passagem bíblica. Você citou a criação do homem no 6º dia. Exato. Muito bem. E disse que Deus, na lei mosaica, criou o homem do barro e dá um sopro. Isso. Não seria a representação do princípio material criado por Deus, sendo naquele momento da criação do ser humano, colocado nele através do sopro, o princípio espiritual, o espírito? Poderia ser. O grande diferencial é que a gente acha que isso aí é criado no momento da concepção. Sim. Mas não o espírito é criado muito antes. Sim. Antes. Mas naquele momento da criação daquele corpo, aquele sopro não representaria, no caso, a encarnação do espírito naquele corpo? Poderia representar, muito embora eu não tenha pensado sobre isso, e o seu cérebro é mais desenvolvido do que o meu, mas na realidade, isso aí poderia exatamente muito ser. É um símbolo. Você sabe que a Bíblia ela é toda baseada em símbolos, é simbólica. Severino Celestino, nosso companheiro, professor Severino Celestino, uma autoridade em interpretações bíblicas, nos fala que muito se perdeu, que a gente não pode ler a Bíblia e interpretá-la ao pé da letra, como há pouco nós lemos ali o criacionismo, né, a criação do mundo segundo Moisés, e interpretar aquilo ao pé da letra. Não é ao pé da letra, tem uma simbologia que a gente tem que utilizar para interpretar a Bíblia. Se formos ler ao pé da letra, não faz muito sentido mesmo. Mas é um excelente livro de consulta, é muito bom que nós leamos, e depois dali nós tiramos ensinamentos morais fora do comum. Muito importante para nós. Paulo, então, vou fazer uma pergunta para você, bem devagarinho. Admitindo-se o ser espiritual e não podendo ele proceder da matéria, qual é a sua origem e o seu ponto de partida? Bem devagarinho, para que as pessoas... Deu para compreender? Como nasce o espírito, a origem do espírito? Bom, o próprio Kardec diz que aqui os meios de investigação são absolutamente inexistentes. Nós não sabemos o ponto exato onde nasce o espírito. Sabemos que ele nasce simples, ignorante, mas não sabemos o ponto exato. Né? A gente só pode afirmar alguma coisa
quando a gente tem algo para comparar. E diz que o homem pode comprovar apenas o que existe. O que não existe, ele só pode formular hipóteses, o que ele não pode comprovar. Eu posso comprovar, por exemplo, a existência desse livro, posso comprovar que ele é feito de papel, posso decompor esse livro, chegar aos pormenores da criação desse livro, porque eu tenho o livro, eu tenho os instrumentos para analisar o livro. Mas para analisar o espírito, nós ainda não temos esse instrumento. A gente um dia talvez tenha. Se observarmos direitinho, quando nós estávamos nos bancos escolares, nós tínhamos acesso à tabela periódica, onde tinha ali os elementos, dividido em colunas e linhas, e tinha ali os elementos com número atômico, peso atômico e tal, e aquilo ali separava os elementos em grupos, gases nobres, etc, etc. Bom, eram poucos elementos comparados à tabela periódica de hoje. Muitos elementos já foram descobertos. Por que descobertos? Porque eles já existiam na natureza, mas não havia instrumentos para, obviamente, analisar, decompor esses elementos, né? E hoje há. Um dia haverá como decompor os elementos componentes do perispírito? Talvez haja. Bom, a questão 540 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos que agem com a natureza, de que maneira os espíritos interagem com a natureza, se quando eles agem é involuntariamente ou intencionalmente. Não é exatamente com essas palavras, mas é isso que ele pergunta. Bom, e eles respondem que tudo na natureza se interage. E faz uma afirmativa lá, inclusive, que o arcanjo já fora átomo. Do átomo ao arcanjo, tudo se interage. Que o arcanjo já fora átomo. Ou seja, o arcanjo já fora átomo. Obviamente, o átomo que ele se comparava era o átomo daquela época, né? Que tudo se interage. Não diz ele ali que o átomo possuía um princípio espiritual. Não diz, não afirma. Eu posso, por exemplo, pegar um pão e um grão de trigo e dizer para aquele pão, esse pão aqui um dia já foi trigo? Já foi trigo, certamente o pão já foi trigo. Mas eu posso dizer para aquele grão de trigo, todo grão de trigo se transformará em pão? Não, não posso dizer que todo grão de trigo se transformará em pão. O inverso não é verdadeiro. Bom, todos os átomos se interagem, tudo na natureza se interage, né? Então, interage de que maneira? Não está muito bem explícito, porque ainda no final dessa questão, os próprios espíritos afirmam que nós não temos condição ainda de assimilar esse conhecimento como um todo. Não temos essa condição. Bom, então não sei se eu respondi a pergunta, mas não podemos determinar o momento exato da criação. Se formos ver em Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, um livro de Leon Denis, nós veremos que Leon Denis diz que talvez o que nós usemos, esses termos que nós usemos, espírito e corpo, sejam meros termos, meras formalidades, que na realidade não correspondam ao que exatamente a palavra quer dizer, né? Diz ainda que lá que poderia ser que o espírito, o princípio espiritual, estivesse no mineral adormecido, estivesse nos primeiros seres vivos ali, despertando, né, tendo sua primeira animação nos primeiros seres vivos e que despertasse no ser humano. Fala isso, Leon Denis que fala, mas ele mesmo afirma que isso talvez, uma possibilidade, não afirma com certeza. A própria questão 540, muitos dizem, está claro, está tudo escrito lá. Não, claro não está, muita coisa fica por conta da abstração dos estudiosos e dos espíritos benfeitores, que têm obras complementares, que nos colocam essas informações, né? Que o certo é que nós nascemos espiritualmente muito simples, fomos desenvolvendo, e quando assumimos ali a nossa forma hominal, nós temos ali a nossa individualidade, a nossa identidade espiritual, nossa filiação espiritual, quando nós assumimos a forma hominal. Dali nós vamos reencarnando na forma de homem, de início em seres mais primitivos, mas com o tempo em seres mais complexos, até nos aprimorarmos e evoluirmos de fato e chegarmos um dia a arcanjos, né? Vai demorar bastante, não vai, Marco? Opa! Um dia a gente chega lá, né? Deus quiser. Bom, tem aqui uma ligação da Leneide
até perguntando para a gente, que eu falei do sindicato da Álcaris, lá em Arraial do Cabo, mas não dei o endereço. O sindicato da Álcaris fica na Praça Vitorino Carriço, sem número, no centro, bem ali no centro de Arraial, próximo à rodoviária, tá? Então, sábado agora, dia 28, essa palestra com a Sueli Calda Schubert, o tema é André Luiz e a vida no mundo espiritual, tá? Então, lá na Álcaris, na Praça Vitorino Carriço, sem número, no centro. É bem pertinho ali da rodoviária de Arraial do Cabo. Então, é fácil de encontrar lá. Fica bem em frente à praça mesmo. Tá bom? E aqui eles pedem que quem puder levar 1 quilo de alimento não perecível. Tá? Quem puder levar, é bom que isso aí, lá para as famílias, né, que eles atendem lá no SEJA de Arraial do Cabo. Marcos, você quer fazer uma pergunta para o meu amigo? Não, eu só queria confirmar realmente aquilo que o Paulo Jorge falou, que os espíritos evoluem de um ser primitivo para um ser mais evoluído. Então, eu gostaria de saber, Paulo Jorge, qual é a importância da matéria para o espírito? Eu vou só fazer um acréscimo, já que você descontraiu com essa brincadeira, só vou fazer um acréscimo que os seres mais primitivos eram mais peludos que eu. Então eu que sou primitivo. Mas é pura brincadeira, viu? Obrigado, Paulo. Fui ali, sua salvação, né? Porque eu estou vendo que você está evoluindo a cada dia, perdendo pelos. Caindo tudo. Mas eu também estou, né? Contente-se ali, console, porque eu também estou. Bom, então, qual era a mesma pergunta? Qual a importância da matéria? Da matéria. A importância da matéria. A matéria é muito importante, claro, nós não podemos abrir mão da matéria, nós vivemos num mundo material, imersos na matéria. E nos fala Kardec que a matéria, ela é ao mesmo tempo objeto de trabalho e instrumento de trabalho. Notemos que o nosso corpo, ele é composto de quê? Matéria, né? E essa matéria é importante para a gente porque ela é o nosso instrumento, é com ela que nós vamos desenvolver. E ela também é o nosso objeto. A gente utiliza esse corpo, utiliza as outras pessoas, faz a caridade com as outras pessoas, com a matéria, né? E diz ainda que Deus, em vez de unir, poderia ter unido, sei lá, o espírito, a pedra bruta, a matéria bruta, criou corpos flexíveis, organizados para abrigar, né? Para que se prestasse simultaneamente como objeto de trabalho e instrumento do trabalho. E o corpo fosse envoltório e, ao mesmo tempo, instrumento do espírito, né? Você está me dizendo, então, que o espírito se utiliza da matéria para o seu aprimoramento, o seu desenvolvimento, para a sua evolução, é isso? Lógico, a matéria é um instrumento para a evolução. Aí eu vou fazer aquela pergunta que já me fizeram umas 200 vezes. O espírito não poderia evoluir, se aprimorar, sem o corpo, só no mundo espiritual? Bom, ele também o faz no mundo espiritual, pois é lá desencarnado que ele toma ciência dos seus erros e ele vai estar com seus orientadores, seus mentores, e esses orientadores lhe dão as lições necessárias. Mas quando você está numa escola, num banco escolar, e você toma ali as suas lições, você aprende intelectualmente, se desenvolve intelectualmente, mas quando você vai colocar em prática, você que estudou engenharia tão bem nos bancos escolares, cálculo numérico, cálculo estrutural, e quando você monta, onde você vai montar a sua primeira viga? Será que ela não vai cair se você só ficar na teoria? Não é para isso nós precisamos da matéria. A matéria é de suma importância para o ser humano, né? E reencarnar é colocar em prática a teoria, isso? É isso? A teoria. Então, o corpo serve para que o espírito possa exercer, através do seu livre-arbítrio, claro, né? Livre-arbítrio, as suas resoluções, ou não, que ele pode ser imposta também, né? É lógico, pode Tudo ser. bem. Porque tem então ele tem que espírito colocar. Ele vem para aprender, colocar em prática aquilo que ele foi esclarecido, Isso. ensinado no plano espiritual. Mas tem espírito que não quer reencarnar também, tem a reencarnação compulsória. Tem aqueles que não têm condição de arbitrar, ele reencarna para ter aquele choque anímico, para aprender com a matéria. De certa maneira, sempre aprende com a matéria. Aprender, mas ele não tem condição, muitas vezes, de desenvolver um trabalho muito grande. Mas, por menor que seja, o trabalho, ele sempre impulsiona o espírito. Eu vou fazer uma pergunta aqui
Porque eu já já tomei a minha decisão em função dessa pergunta que eu vou fazer para você. Jesus. Não, porque olha só, eu anotei aqui. O espírito tem alguma influência sobre a modelagem do seu corpo físico? Eu vou fazer essa pergunta, Sei. porque se ele tiver influência, eu já decidi. Eu vou vir magro, bonito e rico. Magro, bonito e Olha, rico. nós sempre temos que sonhar alto, né? Mais bonito até pode. Porque senão, se a gente não sonhar com o topo da escada, a gente não tem o ânimo de subir nem o primeiro degrau, né? Tem que sonhar com o topo. Bom, então eu acho que o espírito, acho não, está escrito aqui, né, em A Gênese, está escrito em um livro dos espíritos também, quando trata em parecências físicas e espirituais, que o espírito arbitra sim, ele escolhe sim o gênero da encarnação dele. Então, até as comunidades, as famílias, você pode ver que as famílias pouco migram, né? Quando migram, geralmente é em conjunto. Então, aquela sociedade onde há os reencarnes, o espírito desencarnado, ele escolhe como quer encarnar. Se nós observarmos direitinho, a mãe de Lísias lá em nosso lar, esqueci até o nome dela, meu Deus, perdão, né? Que coisa. Esqueci o nome dela, depois eu lembro. A mãe de Lísias tinha que reencarnar. E viu a família onde ela iria reencarnar e tudo. E ela, na hora de reencarnar, como ela já tinha um grande trabalho no plano espiritual, ela, por mérito, ela pediu que não tivesse ali uma doença sanguínea que aquela família tinha propensão de ter, e houve essa concessão para ela. Bom, então o espírito tem condição de arbitrar. E você nasceu assim por quê? Porque você lá na espiritualidade achou que essa era a melhor aparência para você. E você escolheu nascer assim. Você obviamente é belo, viu? É belo. Não tem nem lenço aqui para secar as lágrimas. Eu nunca o vi sem barba, seria irreconhecível para mim. Mas nós escolhemos. Porque quando nós estamos desencarnados, nós temos uma visão muito mais ampliada do nosso conceito de beleza, do nosso conceito de felicidade. Então, nós queremos sim, nós queremos sempre o melhor para nós, encarnados e desencarnados também queremos. Então, nós escolhemos sim, arbitramos sim e reencarnamos no melhor local possível, dentro das permissões que nos são dadas, né, logicamente. Segundo o seu merecimento, né, Pelo Paulo? merecimento. A gente sabe que a gente, se tiver condições de mexer alguma coisa, de fazer parte, né, da reencarnação, do processo de reencarnação, a gente faz, mas a gente sabe que tem espíritos que não têm essa condição ainda. Eu acho que eu não estava no meu perfeito juízo quando eu escolhi isso aqui. Ô, Marco, a sua reencarnação é compulsória, meu filho. Você não fez nada nessa reencarnação. Você foi imposto. Vai nascer assim e acabou. Tá, meu filho? Então nós falamos aqui, então, do espírito, da sua influência para moderar, para reencarnar. Agora tem o outro processo, né? Que é quando nós morremos, né? Quando nós temos o desencarne. Então fala pra gente aí, como o espírito se desprende do corpo após a morte do corpo físico? Como é que é? Bom, nos fala Kardec, em O Livro dos Espíritos, que algumas vezes esse desprendimento se dá naturalmente, porque o espírito vai amadurecendo, o corpo vai perdendo seu fluido vital e ele está próximo ali a se extinguir, a vida orgânica dele se extinguir, e o espírito vai naturalmente se desprendendo do corpo. Mas há outros casos mais dolorosos, os casos de morte mais súbita, né? Os casos, às vezes, que o espírito é muito preso à matéria e ele não se desprende. Então, essa liberação é mais lenta e é dolorosa para alguns espíritos. Então, esse desprendimento é assim também como o reencarne também, ele é um processo demorado, e o processo de desprendimento também o é. Já que o Renato fez essa pergunta de como que o espírito se desprende, me veio aqui uma pergunta rapidinho aqui para você responder. Sempre morremos no tempo que deveríamos morrer? Ou a gente só foge desse tempo determinado com o suicídio? Porque eu posso alterar o meu tempo através do suicídio. Pode. Mas na vida normal, uma bala perdida, um acidente, mortes
naturais, doenças, esse negócio. A gente morre no tempo previsto? Nós temos um plano reencarnatório, né? Esse determinismo não funciona assim. Não é assim, aconteceu porque tinha que acontecer, morreu porque tinha que morrer. Bom, todos nós temos que morrer. Nascimento do corpo físico e a morte do corpo físico são inevitáveis. Isso aí vai acontecer para qualquer um de nós. Mas nós nascemos com uma quantidade X de fluido vital. Né? Um programa reencarnatório, onde nós temos aquele fluido vital que anima a matéria. Bom, e esse fluido vital funciona para os nossos corpos como, por exemplo, o combustível funciona para um automóvel. Se você bota ali 50 litros de combustível, você, dependendo do consumo do automóvel, você tem ali, né, uma distância X para percorrer, uma autonomia X. Mas se você é uma pessoa que dirige mal, acelera muito sem necessidade, freia muito e tal, você pode encurtar essa distância, seu combustível acabar antes do tempo. Trazendo para a vida atual, se eu, por exemplo, uso meu corpo, não respeito meus horários, não me alimento corretamente, né, sei lá, tenho meus vícios, às vezes bebo demais, ou tenho vício do fumo, ou vícios em qualquer outra coisa, todo vício é danoso, né, e está ligado ao nosso egoísmo, nos fala a questão 913 do Livro dos Espíritos, né? Então, se eu, através desse meu vício, eu gasto mais energia, colaboro mais com isso, eu vou abreviar a minha vida. De qualquer modo, eu seria um suicida involuntário, pois eu, sabendo que o vício é danoso, eu seria um suicida indireto, né? Não voluntariamente me suicidei, mas por conta da minha falta de cautela, eu abreviei a minha vida. Então, esse determinismo não há, mas eu posso sim também estender. Se eu sou uma pessoa que tenho cautelosa, se eu sou uma pessoa que eu trabalho no bem, que eu ajudo ao meu próximo, eu posso estender essa minha vida, ganhar meus fluidos, mais fluidos vitais, que não é só no início ou no momento do nascimento que a gente recupera esses fluidos vitais, esses fluidos vitais a gente recupera com a nossa alimentação também, respirando, e uma série de coisas, inclusive agindo no bem, onde nós recebemos também fluidos em abundância, né? Porque quando fazemos bem a outrem, é a nós mesmos que estamos fazendo e não sequer nos damos conta disso. Então nós estendemos um pouco ali a nossa longevidade. Queria agradecer ao Paulo, esses ensinamentos estão me colocando um degrau acima. Paulo, eu anotei aqui o que torna o homem distinto dos animais irracionais. O que torna o homem distinto dos animais irracionais é exatamente você ter um espírito, uma individualidade. Porque todo animal irracional, ele também tem fluidos, né? Ele também tem matéria. E ele também, mas ele não tem a individualidade dele. A individualidade. Os seres orgânicos, tipo plantas também, têm fluido vital, tem matéria. E pode ter até um princípio espiritual rudimentar, mas não tem a individualidade, o espírito. O que distingue o homem dos demais animais é que o homem tem uma identidade espiritual. Ele tem um espírito que permanece com ele após desencarnar, permanece a sua memória. No momento do reencarne seguinte, essa memória ela é, obviamente, apagada para que ele não sofra ali na próxima reencarnação, não se lembre ali dos desmandos que porventura tenha cometido. Paulo, então, fala pra gente aí, quais são as hipóteses sobre a origem do corpo humano? Bom, Como é que acontece isso aí? Fala pra gente. A hipótese de Moisés nós já falamos aqui, mas a hipótese da ciência é que o ser humano, o espírito, a humanidade, tendo que reencarnar, tendo que encarnar na Terra, o ser humano sobre a Terra, Deus, em vez de criar corpos novos, já havia aqui uns seres primitivos, ainda muito rudimentares. Então o homem é originário do macaco? Não, não é bem assim. Não é de toda espécie de macaco. Uma espécie específica, mais propícia a receber ali um espírito ainda rudimentar, uma identidade humana, assim, um espírito humano,
mas ainda rudimentar. Então, foi utilizado esse corpo, né, desse animal, e dali esse próprio animal, através da seleção, da reprodução e da seleção natural, ele foi se modificando, foi criando formas mais aprimoradas, mais belas, foi perdendo pelos, foi ficando ereto, e até chegar à forma que nós temos hoje, que é do Homo sapiens sapiens. Hoje em dia, essa teoria de Charles Darwin, nós passamos aqui no caminho, aqui para Araruama, nossa região dos lagos, e nós vemos ali Caminho de Darwin, 1832, né? Fazenda Campos Novos também tem, né? 1832. Então, ele passou por aqui, né? E a nossa natureza, os nossos animais que tinham ali, lagartos, caranguinhas e etc., borboletas, sei lá que animais ele estudou, mas ele estudou os animais daqui. Isso é para nós um motivo de orgulho muito grande, né? Nós de alguma maneira participamos, né? Então, isso aí Kardec deixa bem claro que não se trata de hipóteses, né? Hoje, se nós formos analisar, a ciência já evoluiu, questiona até Darwin, aprimoraram um pouquinho, já tem até a teoria neo-darwinista, de que diz que o homem de Neandertal não teria participado efetivamente da cadeia evolutiva, que é antes do Homo sapiens, né? Que o Homo sapiens, ainda no início do seu aparecimento, por ser mais desenvolvido, mais inteligente, aniquilara o homem de Neandertal. Bom, mas isso aí a gente deixa a cargo da ciência. O fato é que houve essa evolução, e que essa evolução em nada modificou o ser humano e não diminui o ser humano em nada, sabendo que os hominais, né, já habitaram os humanoides, os corpos de seres mais rudimentares. E ele faz até uma analogia que uma coisa não muda a outra. Porque, por exemplo, se nós formos ver as enxertias que se faz até no nosso interior, onde planta-se um pé de limão, vai lá, corta-se ali a casquinha do limão, corta-se, tira um pedacinho do outro, coloca ali, amarra-se, né? E dali nasce um broto de laranja, sem aniquilar o limão. Limão continua gerando limão, e aquela laranjeira que saiu dali, ela gerará outras laranjeiras, mais aprimoradas, porque ela ficou mais forte, ganhou a resistência do limão, né? As pragas e uma série de coisas, também o porte, que a laranjeira, se plantar o caroço, ela cresce a beça, e o limão tem um porte menor, ou seja, as características se mesclaram, sem, contudo, o limão deixar de gerar limão e a laranja deixar de gerar laranja. E os macacos continuam gerando macacos, e nós, seres humanos, gerando seres humanos, felizmente, né? Paulo, algumas perguntas atrás, eu fiz a pergunta sobre se nós temos influência na modelagem do nosso corpo que nós vamos encarnar. Então eu fiz essa pergunta, você respondeu, mas eu queria que você falasse como se dá o processo de reencarne, entendeu? Bom, você disse que a gente pode modelar, escolher a nossa vida, o nosso corpo, mas como se dá esse processo de reencarne? o processo de reencarne, a gente viu bem em Missionários da Luz, no capítulo A Reencarnação de Segismundo. A gente poderia falar aqui sobre a Gênesis, mas é tão extenso. Vamos citar esse caso prático que está ali narrado muito bem, não é, por André Luiz e Chico Xavier, né, através do médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, e conta ali que Adelino, Raquel e Segismundo já viveram numa reencarnação anterior, mas tinham ali seus problemas de convivência, havia um triângulo amoroso, né, e terminou por Adelino ser assassinado por Segismundo. Bom, isso levou-os, obviamente, todos desencarnaram depois, levou-os ao plano espiritual. Adelino e Raquel reencarnaram antes, estavam lá já com sua vida familiar, filhos inclusive, e precisava aproximar Segismundo dessa família para que fizessem as pazes, para que eles continuassem convivendo e resolvessem ali suas diferenças. A espiritualidade tenta de todas as maneiras aproximar o casal, mas o casal naquele momento não estava numa vida familiar assim muito favorável, havia discussões entre o casal e tal. E
a espiritualidade sensibiliza a criança se mete na conversa e Adelino, obviamente, é sensibilizado por aquele apelo do seu filho e promete voltar para casa mais cedo. E naquele dia, volta mais cedo, conversa com a esposa, oram juntos, vão dormir e naquele sono com mais repouso, um sono que os liberta do corpo físico, porque nós nos libertamos do corpo físico quando dormimos, né, presos por um cordão fluídico, e vamos ter ali com a nossa área de vibração, né? Raquel foi ter com a avó dela, que era a mentora também dela, cuidava dela no plano espiritual, toda vez que ela se desdobrava, passava a ela as lições, foi ter com a avó, e Adelino encontra no ambiente Segismundo esperando para fazer as pazes com ele e toma um tremendo susto, porque ao se deparar com aquele que fora seu assassino numa vida anterior, ele obviamente se assusta. Nós, quando estamos desdobrados, recobramos nossa condição de espírito, né? Então lembramos de coisas do passado. Então assusta, mas ali o passe da espiritualidade e tal, eles conseguem acalmar-se, os dois, porque os dois estavam com medo, acalmam-se e fazem as pazes ainda ali, Adelino desdobrado e o outro ali desencarnado, né, no plano espiritual, Segismundo, fazem as pazes e aí depois voltam, né, aos seus corpos, Segismundo volta ao seu local, né, lá do plano espiritual, e é preparado o processo reencarnatório. Esse processo envolve ali a diminuição do perispírito de Segismundo, o convencimento, primeiramente, porque reencarnar deve ser tão difícil quanto reencarnar. Reencarnar é tão difícil quanto desencarnar. Ele, logicamente, tem medo. Na hora H, ele tem medo. Então, é convencido, né, de que os mentores vão continuar com ele, vão continuar assistindo. Ele tem a redução do perispírito e, nessa redução, ele tem também um apagamento de memória. E, no momento da concepção, quando o espermatozoide penetra o óvulo, né, há essa ligação desse espírito com esse embrião. O embrião é ligado ali. Conforme vai se desenvolvendo, essa ligação vai se tornando mais firme, vai sendo célula a célula. De início não é. Essa ligação só é completa mesmo, quando a criança já está mais madura, né? Então, essa ligação é mais completa. Mas o processo reencarnatório em si é assim que acontece. Acontece de maneira, às vezes, voluntária, foi o convencimento ali de Segismundo, o convencimento de Adelino, mas tem também as reencarnações compulsórias. E onde que nós entramos? Geralmente na mesma família, ou naquele ciclo de amigos, de familiares que nós já convivíamos numa encarnação passada. São as reencarnações simpáticas. Há também as reencarnações antipáticas, aquela em que o espírito é introduzido no seio de uma família, ou para aprender, ou para ensinar aquela família. E alguns olham para aquela criatura, um daqueles irmãos mais rebelde, e diz, fulano não é meu irmão. E realmente não era mesmo numa reencarnação anterior. Foi colocado ali para que pudesse aprender, ou pudesse trazer alguma lição para aquela família. Paulo, então, você quer dizer, então, que os espíritos migram regularmente e vai para o plano material, depois vai para o plano espiritual, depois ele volta, vai? É assim que acontece? É assim que acontece e o tempo todo acontece isso, né? Nós temos emigrações do plano carnal para o plano espiritual e migrações do plano espiritual para o plano carnal. Isso nós estamos olhando do lado de cá, do lado de lá eles têm outras denominações, né? Logicamente. Mas essas migrações, que são os movimentos, tanto faz para lá quanto para cá, acontecem ao mesmo tempo. Temos as migrações regulares, no caso das mortes programadas, né, pela espiritualidade, no prazo normal, ou vai ficando velhinho e tal, o seu fluido vital vai saindo, e quando a energia vital se acaba, o espírito, logicamente, abandona o corpo, como alguém abandona uma casa em ruínas. Essa comparação Kardec nos faz em A Gênese, né? Porque antigamente havia-se até uma coisa, o espírito me abandonou e o corpo morreu. Não é assim que acontece. O espírito só abandona o corpo quando esse corpo já torna-se sem vida orgânica, né? Bom, esses são os desencarnes regulares. Os desencarnes podem ocorrer também assim em grupos, né? São pelas catástrofes, né? Ocorrem desencarnes ali em grupos, em massa.
Né? Nesse caso, geralmente ocorre também reencarnes em massa. No mesmo local? Não, às vezes não é no mesmo local. Mas geralmente isso aí para renovações que a sociedade precisa sofrer. Há também as migrações entre mundos diferentes, né? No caso, por exemplo, de um ou mais espíritos serem migrados de um mundo mais desenvolvido para um mundo menos desenvolvido para promoverem o desenvolvimento desse mundo. No caso dos anjos decaídos, que a gente vai provavelmente me perguntarão um pouco mais à frente, a gente pode, né, esmiuçar um pouco mais essa resposta. Eu vou deixar essa pergunta, já que você deixou o gancho do anjo decaído, para o Renato. Porque o que eu quero perguntar é por que existem tantas raças diferentes uma das outras? É espírito diferente um do outro? Espírito diferente um do outro. Todos nós somos diferentes. Nós somos não, diferente por exemplo, o espírito do negro, do espírito do branco, do espírito do amarelo? Ou é uma coisa só? Então por que essa diferença de raças? Isso para nós espíritos é um contrassenso, porque nós podemos nascer brancos, negros, amarelos, podemos nascer homossexuais nas mais diversas modalidades, mas esse negócio de preconceito para nós não existe. Mas existe, de fato, as raças, você nos chama a atenção agora. E por que existe? Será que se fôssemos filhos de Adão e Eva somente, tendo ali em consideração que Adão e Eva, né, foram somente duas pessoas, será possível que poderia haver essa divergência toda de raças? Talvez não. Mas, se porventura nós fomos aqui encarnados, né, e nascemos ali de dois seres primitivos, poderia, por exemplo, aqueles seres primitivos forem desenvolvendo em ramos diferentes e darem origem ali a seres diferentes, a seres um pouco modificados? Talvez pudesse ser, seja uma coisa mais fácil de se entender. Então, uma coisa é certa, nós não somos filhos de um único exemplar, nós somos filhos de exemplares diversos, né? De várias famílias vindas de exemplares diversos, daí a diversidade das raças, né? Há negros, brancos, amarelos, vermelhos, e há de conformação diferente também. Há os gordinhos, os magrinhos, né? Os baixinhos, os de pernas curtas, os pernaltas, e aí por diante os de cabecinha pequena, os de cabeça grande. Não entremos nesse mérito. Mas é muita diferença, o que nos indica que, na realidade, nós não nascemos de um exemplar de seres humanos somente. E eu sempre ouço falar sobre raça adâmica. Se refere a Adão? Refere-se sim a Adão. Raça adâmica, uma denominação que Kardec usa, nos informando que poderia a simbologia de Adão e Eva ser uma simbologia de fato, e não a figura única de Adão, ser humano, e Eva, ser humano. Os dois exemplares de seres humanos. Vou fazer dois, assim, fechando o dedo, que a minha esposa sempre fala que eu sempre erro nos números. Toda vez que eu vou fazer dois, eu mostro três. Quando eu falo um, eu mostro dois. Então me corrijam. Então são dois seres humanos. Bom, então, seria uma raça. E de onde viria essa raça? Ora, a humanidade estava atrasada. Essa raça poderia ser migração entre mundos? Há indícios de que seja. Essa raça tenha sido migração de um outro planeta mais desenvolvido, que Kardec não cita se foi o planeta A, planeta B ou planeta C. Kardec não leva em consideração isso, mas leva em consideração a existência de planetas mais desenvolvidos, haja vista que o nosso sistema solar, o Sol é uma estrela, né, pequena em relação às outras estrelas, né? A Via Láctea não é nada, a galáxia, Via Láctea, não é nada em relação a muitas galáxias que há pela imensidão, né, do universo. Então, ele leva em conta que a raça adâmica seria essa raça que viera para a Terra e que aqui fora condenada a viver num mundo de menor recursos tecnológicos. Porque ela, no mundo dela, o mundo também desenvolve-se. Nós somos um planeta de provas e expiações, estamos rumando para um mundo de regeneração. No entanto, ainda não chegamos. O dia que chegarmos nesse mundo de regeneração, aqueles que habitam a Terra, que não conseguirem evoluir moralmente, terão que ser migrados para outros mundos.
Então, esses seres que vieram, essa raça adâmica, vieram migrados de outros mundos, pois não conseguiram acompanhar a evolução dos seus próprios mundos. Vindo para a Terra, aqui eles tiveram que interagir com aquela população mais grosseira, tiveram que ensinar a ciência, fazer um desenvolvimento da ciência para aquela população, e isso foi para eles uma espécie de castigo, não é? Uma espécie de castigo. E Kardec faz analogia também que isso seria mais ou menos como a França antigamente ela fazia muito, degradava os prisioneiros, as pessoas, os marginais, se comportavam mal, praticavam crimes, ela degradava. Tinha a colônia penal aqui na América, tinha também a Nova Caledônia, aqui na Guiana Francesa, né? Tinha também a Nova Caledônia, um conjunto de ilhas ali no sul do Pacífico. Então, ela para lá mandava navios carregados de prisioneiros. E ao chegar lá, os capitães desses navios falavam para aqueles prisioneiros que aquilo era uma missão muito nobre, que eles iam propiciar o desenvolvimento daquela comunidade que ali estava. Eles não engoliam muito não, iam a contragosto, mas não tinha opção, e foi com isso que aconteceu com a raça adâmica. Ela veio para cá, também promoveu o desenvolvimento, mas provavelmente não veio de livre e espontânea vontade, como missionários. Vieram porque foram, de certo modo, também degradados. São essas civilizações aí que trouxeram tantos ensinamentos, né? São os egípcios, né? E várias outras civilizações que trouxeram muitas matemática, né? E tantas coisas. Nós estamos faltando quase 10 minutos para o nosso programa, então nós temos que conversar, isso aqui é importante. O Paulo, fala para a gente aí o que são anjos decaídos. Anjos decaídos. Anjos decaídos são anjos que se rebelaram, né? A grosso modo, vamos tratar assim. Porque, na realidade, também é um contrassenso dizer que essa forma angelical, separar a forma angelical da forma humana. Kardec nos faz esse alerta em A Gênese. Porque se os anjos fossem criados perfeitos, como poderiam decair? Então, não seriam perfeitos. Se seriam criaturas de Deus, criadas por Deus, que era perfeito, foram criados perfeitos, separadamente das criaturas humanas criadas imperfeitas. Isso nos remonta à mitologia greco-romana, né? Que fala exatamente isso, né? Que havia até os intermediários, os gigantes, os titãs. Bom, não vamos entrar nesse medo, nós não temos tempo para isso, mas é uma teoria semelhante. Anjos decaídos são anjos que se rebelaram. Teria sido Adão um anjo decaído? Adão, por exemplo, formos interpretar a Bíblia, teria nascido e estado ali na forma angelical, ele e Eva, inocentes, como anjos puros, que através do pecado que eles praticaram, comendo um certo fruto proibido, de uma árvore proibida que Deus não queria que comesse, a árvore da sabedoria, que estava plantada no Jardim do Éden, Eva, que fora tentada por uma cobra, o animal mais astuto que havia na natureza, segundo escrito na Bíblia, né? Não precisamos entrar, porque isso aí já é conhecido de muita gente leu e pode reler a qualquer momento na Bíblia. Bom, então Adão foi, obviamente, sentenciado a ganhar o seu sustento com o suor do seu rosto, com o suor do seu rosto. Então ele teria que trabalhar. Ele antes que não tinha que trabalhar, teria que trabalhar. Bom, e no caso Eva também, né, condenada também a trabalhar junto com Adão, mas também a sentir ali as dores do parto, né? Ou seja, eles foram sentenciados por terem cometido um pecado. Bom, não seriam, por exemplo, esses exilados que vieram, essa raça adâmica, segundo o conceito que Kardec nos coloca, também sentenciados, né? Perderam, seria aquilo ali uma espécie de punição para eles, como a Bíblia coloca que Adão fora punido, obrigado a trabalhar, não teriam eles também que obrigados a trabalhar, não teriam perdido o que para eles era uma espécie de paraíso? Aqueles que foram para as ilhas da Nova Caledônia não teriam perdidos para eles os que foram, tempo antes, um paraíso, e às vezes eles nem souberam e transgrediram as leis daquele paraíso? Não é? Então, essa história de anjos decaídos seriam anjos, pessoas mais nobres que se rebelaram. No caso da raça adâmica, não acompanharam o desenvolvimento dos seus planetas, migraram para a Terra, no caso, e aqui se desenvolveram, né?
No caso da terra, os exilados ali por conta da criminalidade, foram aqui mesmo que eles foram exilados e tiveram que pagar. Esse seu conhecimento é espetacular. Acabei de descobrir hoje, o primeiro vagabundo da história, o Adão, foi criado para não trabalhar. E como castigo teve que trabalhar. Brincadeira, cara. Não ri não, que a coisa é séria. Olha, rapaz, meu pescoço já está a prêmio. Eu tenho muitos amigos, pastores, padres, eu não quero faltar, eu não falto, aliás, a gente está comentando aqui seriamente, É sério? extraindo lições. Não, porque a colocação, não, é que a colocação de que ele foi obrigado como castigo a trabalhar, dá a impressão que o cara era preguiçoso. Dá a impressão. Ia viver a vida toda sem trabalhar? E se ele foi obrigado, denota que ele não trabalhou espontaneamente. Exatamente, que o trabalho é um castigo, o que na realidade não é. Na realidade, o trabalho é um prêmio, é um grande prêmio para promover o de nosso aprendizado para o espírito. Agora, a agora colocação é que se for, dá a impressão pelo que está escrito, que é um castigo. Bom, uma coisa também importante que a gente tem que ver, nós sabemos que Deus que criou tudo, não é isso? Exato. Deus justo, bom e só cria coisas boas. Deus só criou o bem. Então, se Deus só criou o bem, como é que tinha lá uma serpente do mal para tentar... Não. Então, acho que isso aí já é um contrassenso também, né? Como é que tinha uma árvore que não podia comer do fruto? Se Deus é justiça, só faz o bem, não poderia criar uma serpente do mal para tentar o Adão. Então, sua própria é um contrassenso, porque Deus, nós sabemos que é bom, é justo, é nosso Pai, e só criou coisas boas. Deus não criou o mal. No rumo dessa conversa, você vai acabar falando do pecado original. Fica pro próximo programa. Não, dá tempo. Falta 6 minutos. Rápido. Não? Então, pecado original. Fala aí. Fala sobre o pecado original. Nós temos 6 minutos. Pecado original... Se você passar, vou interromper. Vou ser rapidinho. Pecado original é o pecado da origem. E é onde é a origem, segundo a Bíblia? Adão e Eva, né? Origem na Gênesis. Então, seria exatamente estarmos pagando hoje pelo pecado que Adão cometera lá há cerca de 6.000 anos, né, atrás, segundo a Gênesis, que já... a ciência já provou que a humanidade é muito mais antiga do que isso, né? Tem muito mais tempo do que esses 6.000 anos, através de fósseis e escritos antigos descobertos. Bom, mas seria, por exemplo, Jesus fora prometido para ver, segundo também as escrituras, né? Veio prometido, veio para livrar a sociedade do pecado. Que pecado? Aquele pecado original, o pecado que o ser humano cometeu à época de Adão. Né? Então, nós estamos pagando hoje por Adão ter comido uma certa frutinha que Eva lhe ofereceu, então nós estaríamos pagando o pato. Agora, como isso seria possível se as próprias religiões dogmáticas afirmam que o espírito é criado junto com o corpo e que quando o corpo morre, o espírito ganha destinos diversos. Se ele é bonzinho, ele vai para o céu, se ele é ruim, vai para o inferno. Haja vista que há um espaço intermediário que ele fica algum tempo. Bom, não vem o caso de estudarmos isso. Mas se ele vai para esses destinos fixos, de onde ele nunca mais sai, então aqueles espíritos que reencarnam de novo, o espírito é criado de novo junto com ele, então não teria pecado algum? Ou ele já nasce com o pecado, Deus já cria ele com o pecado? Então não, esse pecado, essa vinda de Jesus só justificaria para remover o pecado do ser humano, auxiliar o ser humano a remover seus pecados, e Jesus por si só não tira pecado de ninguém, auxiliar através dos seus exemplos, suas lições. Exatamente, só tem sentido com um conceito reencarnacionista, onde aquele espírito da época de Adão continua vivendo, continua reencarnando, cometeu erros, tem que ser punido, tem seus pecados, né? Obviamente, se formos colocar com esses termos, que eu nem gosto de usar, mas através das reencarnações, ele vai nascendo até que aquele espírito da época de Adão pode muito bem estar entre nós ainda. Então, ali sim justificaria a vinda de Jesus. No caso, Kardec deixa claro que o pecado original só faz sentido ao próprio ser humano. Nosso pecado nasceu conosco, nós nascemos e nós cometemos através da nossa invigilância. E que nós mesmos teremos que depurar através das reencarnações sucessivas. Quem come uvas verdes é que tem os seus dentes rotos. Está na Bíblia. Agora, você falou uma coisa interessante. Nós vamos desenvolvendo lá da época de Adão. Mas não eram só 2? Hoje temos 6 bilhões. Pois é, aí vinha Noé, né? Noé é um descendente direto de Adão e tal, foi criar ali cerca de
600 e poucos anos depois, houve o dilúvio sobre a humanidade, é bíblico, está na Bíblia, houve o De onde dilúvio. veio esse pessoal todo? Pois é, seria através da reprodução de Adão e Eva, certamente não poderia ter Migrações. sido. As migrações, né? Obviamente só faz sentido nesse caso. É verdade. Isso aí seria o assunto, Paulo, para um outro programa, para nós Poderia. falarmos sobre isso. Depois você pode até pensar sobre isso, porque Agora já faltam era. só 3 minutinhos. E eu gostaria que você desse as suas palavras finais para os nossos telespectadores, se despedisse, desse aí uma mensagem para os nossos amigos. Minha palavra final será, obviamente, de agradecimento àqueles que nos oferecem essa oportunidade de crescimento, pois muita gente tem que estudar para estar aqui, tanto perguntando quanto respondendo, e às vezes nós perguntamos, às vezes nós respondemos. Então a nossa vida é feita de questionamentos, e através desses questionamentos nós temos as fontes para crescermos. Nós, do Espiritismo, graças a Deus, contamos com fontes abertas, não há nenhum index librorium prohibitorium, nenhum livro proibido, nada que não possamos acessar. Qualquer um pode acessar tudo, ter acesso a tudo. E é muito bom que questionemos. Ninguém precisa concordar comigo. Eu, às vezes, posso ter falado até aqui alguma coisa inadequada, porque eu não sou uma pessoa perfeita, sou uma pessoa que deseja muito ser perfeito. Mas, como diz Paulo de Tarso, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Muitas vezes nós cometemos erros, mas eu peço perdão àqueles que porventura feri. Tive a melhor das intenções, mas a melhor das intenções por si só não leva ninguém a local melhor. Local melhor nós temos que cavar por conta do nosso trabalho e da nossa vigilância, do nosso estudo, e eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Paulo, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho, sabe, que você tem com a gente aqui no programa. Dizer para vocês, semana que vem, que é o último programa do mês, nós vamos fazer os sorteios, tá? E nós vamos ter aqui a minha amiga Dirce, que é da Milagros, e ela vem falar para a gente sobre sexualidade, tá? E segunda-feira que vem, a minha amiga Dircilene, que é secretária da AMI Lagos. Então, eu queria agradecer a todos pelo carinho de estarem com a gente até agora, desejando a todos uma ótima semana, um final de semana maravilhoso, junto com seus familiares. Que Deus abençoe a todos, que abençoe seu lar, a sua família, e que possamos estar aqui juntos. Com certeza estaremos juntos aqui semana que vem, com mais um programa Espiritismo em Foco. Muito obrigado e até segunda-feira que vem.